Eu quero desde já convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Nós estamos seguindo um roteiro, nós estamos falando a respeito do nosso projeto de vida de 2016. A semana passada falamos a respeito do nosso relacionamento com Deus. Hoje nós vamos falar a respeito da questão familiar, dos relacionamentos familiares. E eu quero que você permita que o Espírito de Deus venha trabalhar no seu coração de um modo extraordinário, renovando você, fortalecendo você, enchendo você, fazendo você experimentar hoje uma nova dimensão dele para a sua vida. Então nós vamos falar da parte número 2 do nosso projeto de vida, no que diz respeito ao relacionamento familiar. E eu quero contar a vocês aqui uma história das Escrituras que falam de uma família, de um representante de uma família. E não é qualquer família. Esta família da qual nós vamos falar, e você vai ver a narrativa através de um membro desta família, era a família mais pobre de um povo, e era o membro mais pobre desta família, mais pobre, que foi escolhido por Deus para fazer algo extraordinário. E esta pobreza que está aqui refletida na vida de um homem chamado Gideão, ela não se restringe às questões materiais e financeiras. Muitas vezes nós sentimos-nos fracos, debilitados, fragilizados, menosprezados, encolhidos, acuados, assustados, e de todas as formas estamos nos sentindo mal. E Deus pega uma situação que nos parece contrária, intervém nesta situação e usa a vida destas pessoas que se sentem tão diminuídas, tão fragilizadas, tão cheias de problemas, tão cercadas por inimigos, por circunstâncias adversas, e Deus usa esta vida para glorificar o nome dEle. Então eu quero junto com você aqui só contextualizar. Capítulo de número 6, verso 1 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Ponto. Nós vemos aqui uma situação que o povo de Deus se colocou por causa da sua fraqueza, por causa do seu fracasso moral, por causa das suas misérias. Deus permitiu que o inimigo se levantasse sobre eles, e eles estavam fazendo para si covas nos montes, cavernas para que se escondessem, e estavam fazendo criando situações para fugir daquele inimigo. Esta era a situação daquele povo, muito semelhante com a situação que muitas vezes nós nos encontramos diante das adversidades. As adversidades vêm até nós para promover uma mudança na nossa vida, mas durante a adversidade nós corremos alguns riscos, e riscos de fazermos com que a nossa fé, ela se torne inoperante. E aí Deus vem e intervém nesta situação, como Ele deseja fazer nesta noite. E esta noite será uma noite memorável para você, para sua casa, para sua família, para cada um de nós, porque Deus vai intervir em nosso favor nesta noite e produzir coisas novas no seu coração, coisas novas na sua casa, coisas novas na sua família, porque é assim que Ele faz. Olha o que diz aqui o verso de número 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o abiesrita. O anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o abiesrita.
A Bíblia chama o pastor da igreja em Apocalipse de o anjo do Senhor. Por isso você pode dizer para a pessoa que está aí ao seu lado que o anjo do Senhor vai falar com ela nesta noite. Você pode profetizar isso? E o anjo do Senhor, segundo as 7 cartas do Apocalipse, é o pastor da igreja mesmo, certo? Não vai vir nenhum alado aqui não, com asas. Aqui é anjo sem asa. E a Bíblia diz assim, que o anjo se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Joás é o pai de um homem chamado Gideão. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Para quem sabe, e quem não sabe agora vai ficar sabendo, lagar é um buraco, é uma pequena piscina rasa, de mais ou menos lá 1,5 metro por 1,5 metro, que os agricultores colocam ali as uvas, os cachos de uva, e ficam pisando aquelas uvas, e o lagar ele tem um veio que corre, o suco da uva, que corre depois que a uva é pisada, para que com aquele suco seja produzido o vinho. Portanto, lagar não é lugar de malhar trigo. O trigo, como vocês sabem, é um ramo cheio de espigas em cima com pequenos grãos. E malhar o trigo significa juntar aqueles ramos e bater no chão para que se soltem aquelas sementinhas, e o vento assopra e leva a palha embora, e a semente que é mais pesada fica ali, e depois jogam-se aqueles ramos fora, e o trigo está pronto para ser moído e transformado ali em farinha. Ocorre que Gideão estava num lugar impróprio, ele estava escondido, ele estava com medo, ele estava assustado, ele estava atemorizado, ele estava de alguma forma oprimido por aquela situação. E ele procura um lugar impróprio, mas seguro, para que ele pudesse estar ali malhando o trigo, a fim de produzir a semente que se tornaria em pão, em alimento para ele e para a sua casa. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor vem a Gideão, quando ele está naquela situação de menosprezo, quando ele está naquela situação de acuado, quando ele está naquela situação assustado com as coisas que estão ocorrendo à sua volta. Quantas vezes eu e você nos sentimos assim? Quantas vezes eu e você nos vimos nesta situação, assustados, acuados, com medo, inseguros, nos sentindo fragilizados? Mas é justamente nesta hora que o nosso Deus, o nosso Pai, vem em nosso socorro, em nosso auxílio, vem para nos trazer o seu apoio, para trazermos a sua força, para trazermos o seu renovo. E é justamente isso que Ele faz com a vida desta família. Quando nós estamos nesta noite falando a respeito do tema família, é justamente isso que Deus faz. Deus escolhe uma família, para que através desta família, o seu nome seja glorificado. E eu tenho uma boa notícia para você nesta noite: Deus escolheu a sua família. Você pode dizer isso à pessoa que está ao seu lado? Deus escolheu a sua família. E como é que você pode saber disso? Porque está escrito na palavra, não foi você que me escolheu, mas fui eu quem escolhi você, diz o Senhor. E por mais débil, por mais fragilizado, e por mais triste, por mais abalado, e por mais abatido que possamos estar, Deus escolheu a nossa família. E o inimigo quer nos convencer justamente do contrário. Mas a Bíblia diz que Deus envia um anjo, e este anjo vai até Gideão, que é filho de Joás, que estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. E olha o que está escrito aí no verso de número 12: então o anjo lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Você pode dizer amém? Amém. O Senhor é com você, homem e mulher valente. O Senhor é com você, homem e mulher valente. E eu vou repetir mais uma vez: o Senhor é com você, homem e mulher valente. Por que é importante a gente repetir isso? Porque a gente ouve tantas vezes o inimigo falando
coisas que vêm para depreciar a nossa identidade, quando nós vemos uma declaração de um anjo de Deus a nosso respeito, dizendo que o Senhor é contigo, homem, e o Senhor é contigo, mulher valente, nós temos que abraçar esta convicção. E ele diz assim em seguida: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Se o Senhor é conosco, por que eu estou passando por esta luta? Por que eu estou passando por esta peleja? Por que eu estou passando por esta dificuldade? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por este problema? Nós passamos por situações terríveis em nossa casa, em nosso lar. Mas se tem uma coisa que eu posso de verdade me alegrar no Senhor e louvar a Deus, foi pelo fato de nós nunca termos questionado a Deus a este respeito. Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Porque nós estamos ocupados em agradecer o Senhor, porque estávamos passando por aquilo, mas o Senhor estava conosco. E Gideão aqui está ainda com a visão meia turva da situação. Gideão está aqui com os seus pensamentos meio confusos. E diante daquela declaração que ele recebe do anjo de Deus, a primeira atitude que ele toma é questionar se aquelas palavras são verdadeiras, por que eu estou passando por isso? E é importante lembrar que o texto que nós iniciamos a leitura aqui, o versículo de número 1 do capítulo de número 6, responde esta indagação. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Nem sempre quando estamos passando por situações adversas, foi porque fizemos algo pontual que desagradou a Deus. Mas este fizeram o que era mal, ele faz parte de um pacote do qual eu e você já nascemos com ele, que é um coração que precisa ser tratado e trabalhado por Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer sobre a terra. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados pelo Senhor por causa de um dia o pecado ter entrado em nossa vida e ter dominado todo o nosso coração. Por isso, quando estamos passando por alguma luta, com certeza é porque precisamos ser trabalhados, tratados. Aliás, a Bíblia diz que Deus só trabalha ou só corrige os filhos a quem Ele ama. E por mais que você não aceite, se você está passando por um momento de adversidade ou de contrariedade, e você tem sido tratado, e aquilo tem moído o seu coração, e a sua vida tem se mantido, muitas vezes num sentimento de insegurança, e você às vezes sente que não tem nem onde se agarrar, é porque Deus está tratando com você, é porque Deus está tratando comigo. É porque o grande compromisso de Deus com a nossa vida não é com o nosso bem-estar, não é em nos agradar, mas é com a nossa salvação, e é com o fato de usar a nossa vida para glorificar o nome dEle. E Gideão pergunta: se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por esta situação? No verso de número 13, depois ele diz assim: o que são feitas de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E no verso de número 14, então se virou o anjo do Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Muitas vezes nós estamos ali blasfemando, nós estamos ali questionando, nós estamos ali murmurando, nós estamos ali reclamando, nós estamos ali demonstrando toda a nossa insatisfação, incredulidade, ingratidão, mas Deus não dá nem ouvido. O anjo nem tentou argumentar com Gideão, o anjo não entrou na conversa dele, o anjo não entrou
no mérito da questão. O anjo simplesmente havia desferido uma sentença, dizendo: o Senhor é contigo. E depois ele diz: vai nesta tua força e livra Israel, e livra a tua família, e livra a tua empresa, e livra a tua casa, e livra os teus filhos, e livra o teu casamento das mãos do inimigo. Está entendendo o que Deus está falando com você nesta noite? Deus quer que você acredite, que você creia na palavra dEle. E qual é o grande intento de Satanás? Em todo tempo, através dos meios de comunicação disponíveis, ele quer desconstruir a nossa fé. Ele quer desconstruir aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Esses dias eu vi alguns irmãos muito inflamados com a situação que o país se encontra. Eu vi irmãos soltando rojão porque o ex-presidente Lula foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento. Eu vejo as pessoas se regozijando em ver os inimigos caindo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez você fique chocado nesta hora. Por mais que a gente veja a corrupção tão clara na vida de algumas pessoas, a Bíblia nos mostra que não há um justo sequer sobre a terra. E que por mais que a gente queira ver a justiça sendo estabelecida neste país, eu lia hoje um texto na minha devocional, que dizia que antes da justiça se estabelecer, era necessário que o coração de cada um de nós fosse tomado pelos valores de Deus. E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que a questão não é o que fizeram, não é o que as pessoas produziram quando chegaram no poder, mas é entender talvez que qualquer pessoa que fosse submetida às mesmas condições de poder que foram atribuídas a estas pessoas, pudessem incorrer no mesmo erro. Então nós percebemos que o que nós temos que fazer em momentos como estes, e as coisas vão se agravar, é importante a gente saber disso, é estarmos clamando, não pela destruição deste ou daquele, pela ruína deste ou daquele, mas pelo estabelecimento da graça, da misericórdia e do poder de Deus sobre cada vida. Porque não adianta trocar as peças e permanecer o mesmo mal, não adianta estabelecer um sentimento de vingança no coração de cada um de nós. Nós fomos chamados para abençoar esta terra, para pregar o Evangelho e para anunciar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. E estas verdades incluem todos os pecadores deste mundo, que precisam se converter por causa da pregação do Evangelho. E que neste momento em que a fragilidade de tantos homens é exposta, nós temos que clamar pela justiça, mas para que acima de tudo se convertam ao Senhor e sejam salvos. E é esta a nossa oração. E o que nós vemos aqui nesta palavra é que muitas vezes, por falta desta convicção, nós que somos chamados cristãos, nos colocamos na mesma posição daqueles que querem simplesmente pagar o mal pelo mal, quando na realidade o que nós queremos é transformar o mal através do bem que a palavra de Deus nos oferece, mudando o coração dos homens e fazendo de cada um deles testemunhas vivas deste poder transformador que um dia nos alcançou. E a palavra de Deus diz assim: então se virou o Senhor para ele e diz: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse: ai Senhor, com que livrarei Israel? E olha a declaração que ele faz em seguida: eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. E esta pobreza, ela pode estar instalada de muitas formas na nossa vida.
Esta pobreza pode se refletir nos relacionamentos em que vivemos. Eu conheço gente que tem um relacionamento tão pobre, mas tão pobre dentro de casa, que não há harmonia, que não há diálogo, que não há relacionamento, que não há paz, que não há nenhum tipo de presença de Deus, antes ódio, dissensão, lutas, brigas intermináveis dentro do seu lar. E eu quero contextualizar esta declaração de Gideão, justamente dentro destas realidades que envolvem a nossa vida. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para a nossa família, e ainda que estejamos cegos a este respeito, Deus nesta noite traz cada um de nós aqui para declarar: eu tenho um propósito para a sua família. Eu há muitos anos trago uma foto da minha família junto da minha Bíblia. Todos os anos eu troco esta foto, e a gente vai percebendo o passar do tempo. Mas o meu primeiro compromisso é compromisso com estas pessoas que estão aqui nesta foto, e por elas eu intercedo todo o tempo. Eu oro também pela família de cada um de vocês todos os dias, mais de uma vez por dia. Mas eu oro especialmente por este grupo que aqui está. Por quê? Porque Deus me confiou, em primeiro lugar, este pequeno rebanho. E eu quero que você, nesta noite, ganhe esta convicção acerca da sua família. Antes de ficar lutando, antes de ficar, muitas vezes, buscando outras coisas, busque em primeiro lugar, depois do reino de Deus e da sua justiça, a bênção dele sobre a sua casa, sobre a sua família, fazendo da sua família um instrumento de louvor, de glórias a Deus. Não importa se a sua família seja composta de um irmão, de uma irmã, de um pai, de uma mãe, ou seja composta de uma ou duas pessoas, não importa se você é casado ou solteiro, interceda pela sua família. Deus quer dar a você uma visão, Deus quer dar a você um propósito, Deus quer dar a você um compromisso, Deus quer dar a você um sentimento de responsabilidade pela salvação de sua casa e dos seus. E a palavra de Deus diz aqui que Gideão começa agora a se queixar: eis que a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da casa de meu pai. Olha a visão que esse homem tinha, muito semelhante a que nós muitas vezes temos quando somos desafiados a fazer alguma coisa. Imediatamente a nossa autoestima atrofiada, ela nos leva a declarar que nós não podemos, que nós não temos condição, que nós não vamos vencer, que não é possível. E todos esses nãos, essas negativas, e esse sentimento de fraqueza e fracasso é próprio do ser humano, é próprio de cada um de nós. Isso é o homem. O homem sem a glória de Deus, o homem sem a graça de Deus, o homem sem a fé no Salvador, ele é assim mesmo. Gideão é o reflexo de cada um de nós, sem a graça de Deus, encolhidos num canto, atemorizados, angustiados, oprimidos, abatidos, pensando que vamos morrer, que vamos sucumbir, que acabou tudo, que não tem jeito, que não tem saída, malhando o trigo no lagar, para quem sabe, colhendo algumas sementinhas, possamos fazer um pão para comer hoje e viver mais um dia. E de repente, para nossa surpresa, vem o anjo do Senhor e diz: o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, mulher valente. Deus quer mudar este paradigma, Deus quer mudar esse pensamento, Deus quer mudar o nosso jeito, Deus quer mudar a nossa cara, Deus quer mudar a nossa disposição, Deus quer mudar a nossa autoestima. E Ele agora vem e diz: vai nesta tua força,
e livra a sua casa, livra o seu povo deste estado de opressão em que se encontra. Livra o teu casamento deste estado de ruína em que se encontra. Livra os teus filhos das mãos do inimigo que o aprisionam. Livra os teus pais deste sentimento de vergonha e de fracasso. E Gideão automaticamente responde, dizendo: Senhor, o Senhor deve ter batido na porta errada. A casa do meu pai, a minha família, é a mais pobre, é a mais miserável, é a mais dividida, é a mais cheia de conflitos, é a mais arrebentada de toda Manassés. E eu, Senhor, este a quem o Senhor fala, sou o menor de todos, sou mais fraquinho, sou mais pequenino, sou aquele que não suporta nada. E de repente Deus fala: tornou-lhe o Senhor, no verso de número 16: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que tu és o Senhor que me falas, e rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta ao Senhor, e a deponha perante ti. E respondeu-lhe ele: esperarei até que voltes. Gideão compreende agora que o anjo do Senhor estava falando sério. E eu quero, em nome de Jesus, que você compreenda que Deus está falando com você nesta noite. Ele está falando com você e comigo. Compreenda isso. E Gideão diz: agora eu estou vendo que a coisa é séria. Deixa eu ir lá na minha casa. Eu quero pegar lá um carneirinho. Eu quero pegar lá um animal e eu quero oferecê-lo em sacrifício diante do Senhor. E o anjo diz: vai e eu vou te esperar. E depois vocês sabem o final dessa história. Com 300 homens, Gideão é capaz de vencer todo aquele exército que se apresenta como inimigo e que durante anos e anos e anos e anos os oprimia. Muitas vezes você não vê um exército físico diante de você, mas existe um exército espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas é contra principados, potestades e espíritos da maldade que atuam neste mundo tenebroso. Às vezes as pessoas estão lutando entre si, o marido lutando com a mulher lutando com o marido, os filhos com os pais com os filhos, o irmão lutando contra o irmão. E isso tudo é ilusão, isso tudo é engano. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra principados, potestades e espíritos da maldade que obstruem o nosso caminho, que dividem o nosso lar, que ministram desgraça, ruína, pobreza, destruição à nossa casa, que convence-nos que o melhor talvez seja acabar com tudo, desistir de tudo, porque esta é a obra de Satanás. Mas de repente intervém a graça divina, e ela vem para ministrar aquilo que Deus tem para nós. E eu quero finalizar esta ministração lendo com vocês o texto de Hebreus capítulo de número 10, versículos 35 ao 39. Hebreus 10, de 35 ao 39. E aqui está a forma com que Deus vai fazer esta obra em sua vida. Aqui está a fórmula de uma vida abençoada no lar, de uma casa abençoada, de um lar frutífero, de casamentos vencedores, de relacionamentos familiares que resistam às pressões e ao tempo e às lutas que se apresentam. Esses versículos que compõem o final desta ministração devem ser
guardados em seu coração em todo o tempo, porque esta é a forma que Deus usa para abençoar você. E nesta noite Deus quer fazer desta fórmula um instrumento que Ele vai colocar em suas mãos para abençoar a sua vida. E olha o que a palavra diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão ou recompensa. Não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande recompensa. A palavra de Deus está dizendo aqui a você agora: permaneça confiante. E esta confiança da qual ele fala é a confiança em que Deus escolheu você, na sua identidade, e naquilo que Deus é capaz de fazer através da vossa vida. Ele diz assim: não abandoneis esta confiança, porque ela tem grande recompensa. Se a confiança tem grande recompensa, a falta de confiança arranca de nós, rouba de nós, nos priva das recompensas que Deus tem para a nossa vida. Quando eu vejo alguém muito abalado emocionalmente, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a negar as emoções e tomar posse de volta desta confiança. A coisa mais destrutiva para a nossa confiança são as nossas emoções. Se você puder entrar depois no YouTube, se você ainda não assistiu, você pode assistir uma série de pregações que nós temos ali, que é Controlando as Emoções. Uma pregação que nós fizemos há muitos anos atrás, acho que uns 2 ou 3 anos, não são muitos assim não, mas que foram muito esclarecedoras. Controlando as emoções, acho que tem 4 ministrações ali, é só colocar Pastor Renato Fogaça e você vai encontrar essas ministrações. E o que nós precisamos fazer para manter a confiança é muitas vezes negar aquilo que estamos vendo com os nossos olhos, aquilo que estamos ouvindo com os nossos ouvidos, porque Satanás usa uma cortina de fumaça, um cenário para roubar de nós aquilo que a palavra de Deus plantou em nosso coração. A parábola do semeador diz basicamente isto. Se você não sabe, leia a parábola do semeador, que diz que certo homem saiu a semear e a semente é a palavra de Deus. E a semente, parte dela caiu em solo rochoso, e a outra caiu em meio a espinhos, e a outra em meio às pedras, e não deram fruto. E ele compara cada um desses cenários à nossa vida e as preocupações com as coisas deste mundo, que vem para roubar a bênção que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. A gente tem uma convicção, até que alguma coisa que está diante dos nossos olhos negue esta convicção. Aí nós esmorecemos, aí nós nos prostramos, aí nós nos entregamos. E começamos a ficar que nem Gideão lá malhando no lagar, com medo, atemorizados, assustados, e nos esquecemos da promessa do Deus grande, vivo e todo-poderoso. E nesta noite Deus quer restabelecer isso. Ele quer restabelecer a nossa confiança, Ele quer restabelecer a nossa identidade. E é necessário que haja de nossa parte uma consagração a Deus nesta área. E quem é consagrado é alguém que sabe que nasceu, que existe, que vive com este propósito. Se eu sou consagrado a Deus, eu sei que a minha vida existe para refletir este poder, esta graça, esta misericórdia, esta bondade. Muitas vezes as pessoas do mundo fazem isso muito melhor do que nós. Às vezes nós vemos pessoas no mundo muito mais bem-sucedidas do que os chamados cristãos, não é porque elas são melhores ou porque a promessa de Deus é para elas, é porque elas entenderam os princípios. Nesses dias 24 e 27 de fevereiro passado, 4 velhinhos se reuniram em São Paulo. 4 velhinhos foram ao estádio do Morumbi, em São Paulo, no dia 24 e 27, se eu não me engano, que foram em São Paulo. 4 velhinhos, um toca guitarra, outro toca bateria, o outro toca baixo e o outro canta. A idade deles, um tem 68 anos de idade, é o caçulinha da turma,
2 de 73 e um de 74 que vai completar 75. O nome desses velhinhos é Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood e Charlie Watts, que compõem os Rolling Stones. Por que esses homens desde 1962 são capazes de estar no topo das listas dos maiores astros deste mundo? Porque um dia se consagraram a isso. Um dia se consagraram ao rock. E pessoas do Brasil inteiro pagaram de 300 a 900 reais. Se arriscaram nas ruas de São Paulo, naquela região perigosa do estádio do Morumbi. Gastaram passagem aérea, hospedagem, para ver aqueles 4 velhinhos cantando. Porque eles são consagrados ao que fazem. Se os filhos das trevas são capazes de fazer isso, quanto mais nós, filhos da luz, se entendermos o chamado do nosso Pai e assumirmos a responsabilidade de responder a este chamado, quanto mais não poderemos glorificar a Deus através de nossas vidas. Agora estes homens recebem glória para si e milhões de dólares nas suas contas, porque um dia entenderam isso e se consagraram a um projeto e a um propósito. Esses dias eu ouvia uma entrevista de um matemático que foi estudar a fórmula de sucesso do compositor desta banda, que é o Keith Richards. E eu ouvia uma entrevista deste matemático. Ele perguntava a Keith Richards como ele conseguiu fazer mais de 260 músicas que alcançaram o primeiro lugar nas paradas de sucesso na Inglaterra e no mundo. Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim: eu entendi que havia uma métrica que tocava o coração das pessoas. Músicas com uma letra simples e com um refrão muito marcante tocava o coração das pessoas. E assim eu fiz as minhas músicas e todas elas se tornaram grandes sucessos. Nós temos em nossas mãos a maior de todas as fórmulas de sucesso que já chegou às mãos de um ser humano. E nós muitas vezes não somos capazes nem de lê-la. E estamos encurralados, estamos às vezes oprimidos, deprimidos, comprimidos, tristes, abatidos, blasfemando, murmurando, reclamando, porque não cremos no nosso Criador. Mas nesta noite Ele vem. E Ele intervém em nosso favor. E o anjo do Senhor vem e se assenta debaixo do carvalho e diz: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, mulher valente. E Ele quer fazer uma grande obra através da sua vida. E esta obra começa dentro da sua casa, no meio da sua família, porque Ele escolheu você para fazer isso. E nós muitas vezes não cremos. Mas se podemos agora renovar a nossa confiança, Deus começa a colocar você de pé. Deus começa a nos colocar de pé. E Ele diz: não abandone a sua confiança. Não abandone a sua confiança, porque há grande recompensa para a sua confiança. E Ele diz mais, verso de número 36 de Hebreus, capítulo de número 10: com efeito tendes necessidade, com efeito você tem necessidade, diz o Senhor, de perseverança. Porque você desiste fácil, porque muitas vezes você tenta uma vez, tenta 2 vezes, na terceira você já desistiu. Mas o Senhor diz: você tem necessidade de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, você alcance a promessa que você tem esperado. Deus está falando com você nesta noite, e Ele quer levantar você, mas é necessário que se estabeleça este padrão sobre a nossa vida, e o padrão dos vencedores, o padrão dos lares que superam as dificuldades, das pessoas que avançam sobre enfermidades, daqueles que passam por cima de crises, são aqueles que mantêm a sua confiança e são aqueles que perseveram. É assim que Deus faz. Assim como Keith Richards entendeu como fazer uma música de sucesso, Deus nos explica como fazer uma vida de sucesso. E a vida de sucesso, ela começa com a confiança em Deus e naquele que Deus chamou, que sou eu e que é você, que sou eu e que é você, que a minha casa é a sua casa. E o segundo passo, Deus fala: você precisa perseverar. Tente uma vez, tente 2, tente 3, tente 1000, mas nunca desista até que você alcance. Até que você alcance, persevere.
E agora o terceiro passo, ele diz, a palavra derradeira, porque ainda dentro em pouco aquele que há de vir virá e não tardará. É necessário que nós entendamos isso, que o nosso Redentor vive e Ele virá para nos buscar, Ele virá para nos salvar, Ele virá para nos tirar de toda e qualquer situação difícil. E verso 38.4, todavia o meu justo viverá da fé. Todavia o meu justo viverá da fé. Eu quero dizer uma coisa para você, não há nada mais ofensivo a Deus do que aqueles que não creem. E a minha fé deve se refletir de 3 modos: através da minha crença, através daquilo que eu falo e através daquilo que eu faço. Às vezes eu digo, eu creio, mas eu falo outra coisa. Diante de uma situação adversa eu falo, não tem jeito, não tem saída, não tem condição, não tem salvação. Isso não é fé, gente, isso é incoerência, isso é tolice, isso é loucura, mas não é fé. A fé deve haver coerência entre a crença e a declaração. E eu quero aqui junto com vocês fazer um exercício nesta noite. Eu quero que vocês que desejarem repitam algumas palavras que eu vou declarar aqui. E eu quero ensinar você a alinhar o seu discurso com a sua fé, ou com a fé na palavra. Eu quero que você diga assim: eu creio que eu sou uma nova criatura. Eu creio que eu sou filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Eu creio que a minha casa e a minha família são abençoadas. Eu creio que Deus prosperará o trabalho das minhas mãos. Eu creio que terei um ministério grande e frutífero. Eu creio na palavra. Eu creio nas promessas. Eu creio que o Espírito Santo habita em mim. Eu creio na vitória contra o mal. Eu creio que o Senhor está comigo. E eu vou viver de modo coerente com esta fé. É simples assim. Diante das dificuldades, comece a declarar o que você crê, não o que você vê. Tem gente que não entendeu ainda este propósito, porque a Bíblia diz que todas as coisas que foram criadas por meio da palavra. Olha a Bíblia, gente. Por meio da palavra. E quando você começa a desferir aqueles golpes, vai dar errado, perdi tudo, não deu certo, meu lar acabou, minha família não presta, meus filhos estão perdidos, agora eu sou um miserável. Para, gente. Isso pode ser o que você vê, mas a gente não vive pelo que vê, vive pelo que crê. O justo viverá da fé. Oh, glória a Deus, vocês estão entendendo tudo. E desta maneira, Deus começa a levantar a nossa vida. E Ele diz assim: aquele que retrocede, minha alma não tem prazer nele. Aquele que retrocede, minha alma não tem prazer nele. Você lembra o que Deus disse a respeito de Jesus na margem do Rio Jordão, depois que ele foi batizado e o Espírito Santo desce como pomba diante dele? Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas o meu filho me dá prazer porque ele crê em mim. Se ele retrocede, começa agora a declarar o que o diabo quer que ele declare, minha alma não tem prazer nele. Por isso eu quero nesta noite, junto com você, colocar o coração diante de Deus e simplesmente mudar de atitude. Foi o que Gideão fez. O anjo falou com ele uma vez, ele murmurou diante do anjo. O anjo falou com ele a segunda vez, ele expôs a miséria da sua casa diante do anjo. O anjo falou com ele pela terceira vez, ele falou: espera que eu vou buscar uma oferta e eu vou consagrar ao Senhor. Eu quero que você nessa noite tome essa atitude.
se consagre ao Senhor nesta noite. Se consagre ao Senhor nesta noite. Consagre a sua casa e a sua família ao Senhor nesta noite. Como fez Gideão. Você já passou pela primeira fase de se queixar diante de Deus, de murmurar, de blasfemar. Você já passou pela segunda fase de achar que a sua família era uma desgraça, que você não valia nada, não prestava, não dava certo, era um fracassado. Agora passe pela terceira fase, que é consagrar-se a Deus. E Deus vai fazer esta obra como fez em Gideão na sua vida. E Ele vai dar vitória a você porque você crê, porque você declara e porque você age segundo esta fé. Em nome de Jesus.